A calma da paisagem esconde o incessante ciclo das águas. Evaporação, condensação. A natureza é cíclica, dinâmica. O equilíbrio dinâmico está presente em nosso dia a dia, mas quase sempre nos passa desapercebido. O estudo desta matéria mudará o nosso olhar, que se tornará mais aguçado e mais investigativo. Nelson Santos. Olá, pessoal. Nós vamos hoje ao nosso tema de Equilíbrio Químico 1 em mais uma aula de Química. Equilíbrio químico pertence ao dia a dia de todos nós, mas não pertence ao conhecimento comum de todos nós. O aparente bom senso nos engana com frequência. Por isso, nós fizemos uma enquete na rua, onde a gente vai tentar perceber o que as pessoas entendem sobre um tema de equilíbrio, que são a evaporação e a condensação. Ok? Vamos ver a enquete. Oi, amigo, você sabe me dizer se a água desse copo evapora? Ah, não sei, acho que sim. Acha que sim? Por que você acha que sim? Ah, toda a água evapora. Isso, você tá certo. Agora, já que ela evapora, por que o nível dela não diminui? Porque ela Densa? tá... também. Também? Não sei, sim. Ela sua. Sim. Ou seja, ela evapora ou não? Ela pode evaporar. Dependendo. Do que? Da temperatura? Dependendo do frio, da temperatura. É. Já que ela evapora, por que o nível aqui dentro do copo não diminui? Mistérios. Você sabe me dizer se a água desse copo evapora? Olhe bem para ele. Mas tem que abrir? Sem abrir, estando assim, fechado. Deixa eu pensar. Não. Não? Ela evapora, Sim? aí vai virar água de novo. Por quê? Porque ela condensa? Porque tem ar ainda e ela vai evaporar e depois vai virar água de novo. Não sei se tá certo, mas eu acho que é isso. Fala aí, pessoal, vocês podem me dizer por que a água desse copo, se ela evapora? Eu acho que evapora, meu. Você acha que evapora por quê? Porque a água evapora, geralmente, e tal. Bem legal. Ele me disse que a água desse copo evapora. Você concorda com ele? Não? Não nesse copo, porque tá trancado, ou tá fechado. Se eu disser a você que ela evapora, só que ela não foge. Eu não vou acreditar. Não, evapora, só que não Por quê? vem até aqui, daí, ela condensa, daí tal. Vai pra baixo de volta. Como vocês viram, as pessoas não têm uma boa ideia de como funcionam os dois fenômenos, evaporação e condensação. Temos aqui dois copos inteiramente semelhantes aos que foram usados na enquete. A diferença é que um copo não tem tampa e o outro copo tem tampa. Repare, a evaporação ocorre identicamente nos dois. Nesse aqui a água evapora, nesse aqui a água evapora também. A água não sabe que tem uma tampa. Qual é a diferença deste, então? A diferença é que a tampa permite o fenômeno da condensação. A água evapora, moléculas de vapor d'água batem na tampa, obviamente por dentro, e retornam ao meio líquido, ocorrendo a condensação. A condensação, neste caso, não ocorre. Entenderam, então, como funcionam evaporação e condensação? Vamos agora analisar com mais detalhes o equilíbrio evaporação-condensação. Bem, pessoal, vamos então analisar um gráfico que vai permitir que a gente compreenda melhor o equilíbrio entre evaporação e condensação. Veja lá no gráfico. Você tem no eixo vertical velocidade, enquanto que no eixo horizontal você tem tempo. Repare só, aqui eu tenho na linha vermelha velocidade de evaporação. E na linha amarela eu tenho velocidade de condensação. Repare, por favor, a velocidade de evaporação, ela permanece absolutamente constante. Não há motivo nenhum para que ela varie. Os fatores que fazem evaporar são basicamente temperatura, que permanece constante, e a superfície de contato, que também é a mesma. Consequentemente, a velocidade de evaporação é constante. A linha vermelha permanece o tempo todo. Agora, repare, na linha amarela, você tem a velocidade de condensação. Inicialmente,
não há condensação nenhuma, uma vez que inicialmente não temos o vapor d'água. À medida que as moléculas vão passando para a fase de vapor, a condensação é possível. Então, repare, a velocidade de condensação sai de zero e ela é absolutamente crescente, 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 até que se iguala à velocidade de evaporação. Nesse instante, o equilíbrio é alcançado e nós temos então a seguinte situação: velocidade de evaporação igual à velocidade de condensação e nenhuma delas é zero. Isto é a marca do que chamamos equilíbrio dinâmico. Vamos ver então o equilíbrio dinâmico em sistemas químicos. Quais são as características reais do equilíbrio dinâmico? Bem, a mais importante dela nós já vimos no gráfico anterior. É que as velocidades dos fenômenos opostos sejam iguais. A segunda e muito importante também é que o número de moléculas em cada etapa é sempre o mesmo, mas não são sempre as mesmas. Repare, a molécula de água que evapora não é obrigatoriamente a mesma molécula que condensa, mas o número de moléculas da fase líquida e da fase gás são sempre os mesmos. Isso será constante em todos os nossos equilíbrios químicos. Vamos ver uma reação entre gases bastante simples. Observe então, você teria um primeiro membro de reação com o CO, monóxido de carbono, e o NO2. Você teria um segundo membro de reação, o CO2, gás carbônico, como todos conhecem, e o NO. A primeira reação, daqui para cá, chamamos de reação de ida. E a segunda reação, daqui para cá, chamamos de reação de volta. Vamos combinar o seguinte: no início, só existem os dois primeiros gases, ou seja, só existem o CO e o NO2. O CO2 e o NO ainda não existem. Repare então que a velocidade da reação de ida é igual a um K de ida vezes a concentração de CO vezes a concentração de NO2. Isto é uma consequência da lei de Guldberg-Waage, ou lei de ação das massas. Vamos ver agora a velocidade de volta. A velocidade de volta, da mesma maneira, é igual a um K de volta vezes a concentração de CO2 vezes a concentração de NO. Tudo isso agora vamos tentar juntar num único gráfico. Observe então a linha amarela que me dá a velocidade de ida. Ela começa máxima e a tendência dela é diminuir, uma vez que o CO e o NO2 vão se desgastando. Já a velocidade de volta, dada pela linha vermelha, começa em zero, uma vez que no início não existem nem o CO2 nem o NO. Vão se formando, a velocidade de volta é absolutamente crescente, até o instante que elas se cruzam. Se você tem a velocidade de ida e a velocidade de volta iguais, chegamos à condição do equilíbrio químico. O equilíbrio foi alcançado e, daí para frente, repare, as velocidades são iguais, diferentes de zero e não se alteram mais. Temos a situação do equilíbrio químico. Bem, vamos agora ao tratamento matemático deste assunto, que nos leva à constante de equilíbrio de uma reação reversível. Observe, nós vamos montar uma reação teórica, onde o primeiro membro tem as substâncias A e B, marcadas por seus coeficientes de equilíbrio, Azinho e Bzinho. Chamamos ao sentido de ida de sentido 1. No segundo membro, nós temos as substâncias C e D, com seus coeficientes de equilíbrio, Czinho e Dzinho. Chamamos a reação de volta de reação 2. Bem, vamos aplicar Guldberg-Waage nesse assunto. Você tem que a velocidade 1 é uma constante cinética K1 vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Novamente, vamos apresentar a reação de volta. A velocidade V2, que é a volta, é K2 vezes a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Qual é a situação obrigatória do equilíbrio químico? Que a velocidade de ida e a velocidade de volta sejam iguais. Então, no nosso caso, é necessário que V1 seja igual a V2. Consequentemente, K1 vezes concentração de A elevado a Azinho vezes concentração de B elevado a Bzinho tem que ser igual
a K2 vezes concentração de C elevado a Czinho, vezes concentração de D elevado a Dzinho. Bem, agora vamos dar um tratamento matemático nisso. Observe, K1 sobre K2, K1 era a que multiplicava as concentrações de A e B. K2 era a que multiplicava as concentrações de C e D. Ficamos então com, desse lado, só as constantes, desse lado, só as concentrações. Vamos dar um nome especial a essa divisão de constantes. Repare, chamaremos de Kc. Kc quer dizer o seguinte, constante de equilíbrio em função das concentrações. Está entendido? A constante de equilíbrio, Kc, é a alma desse assunto. É ela que vai nortear tudo o que faremos. Então, agora, vamos ver algumas observações super importantes sobre Kc. A primeira observação é que Kc só depende da temperatura. Não existe nenhuma outra dependência. Kc é realmente uma constante. Para cada temperatura, existe um Kc. E você encontra os valores tabulados para cada reação, um determinado Kc, numa certa temperatura. Uma segunda observação é que Kc, por norma da IUPAC, é sempre segundo membro dividido por primeiro membro. E uma terceira e última observação você vai ver nesse exemplo. Note, o primeiro membro é constituído de N2 e O2, ambos em fase gasosa, que se transformam reversivelmente em 2 mols de NO, também em fase gasosa. Consequentemente, Kc será concentração de NO